Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Cardoso, eu sou advogada. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Matheus Passos, também sou advogado. Hoje eu e o Matheus nos reunimos aqui diante dos impactos, do coronavírus e todas as questões acerca dessa pandemia e todas as mudanças de perspectivas no cenário mundial, e principalmente agora no Brasil. Além dos cuidados que a gente precisa tomar, hoje eu e o Matheus nos reunimos para falar um pouco sobre direito do consumidor e direito trabalhista diante da realidade fática existente na atualidade. A gente sabe que o direito é extremamente dinâmico e daqui a pouco algumas atualizações vão ser feitas, diante da gravidade do vírus, do alastramento, enfim, a gente não sabe muito bem o que esperar. Mas diante da perspectiva que a gente tem hoje, eu e o Matheus vamos falar sobre um pouco sobre legislação e que diz respeito a essas questões, Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre direito do consumidor e principalmente sobre reagendamento, cancelamento e reembolso de passagens aéreas, de hotéis e como isso vem sendo percebido, pelos órgãos e como vem sendo encaminhado. E a gente já tem uma decisão do dia 9 de março, do Tribunal de Justiça aqui do Estado, na comarca de Porto Alegre. Mas antes eu vou falar que a perspectiva do PROCON e da Agência Nacional de Aviação Civil são perspectivas diferentes, elas se confrontam. A ANAC acredita que as taxas e tarifas elas devem ser cobradas pelas empresas, companhias aéreas, e o PROCON diz que não. O PROCON vem no sentido e coaduna com o Código de Defesa do Consumidor, dizendo que o artigo 6º do próprio Código, que é uma das premissas básicas dos consumidores sobre os seus direitos, assegura a questão da segurança, da vida e da saúde. E nada mais justo nesse momento de pandemia que essas taxas elas não sejam cobradas, Apesar de não ser responsabilidade dessas empresas, a gente entende o impacto na economia que isso acontece, a gente precisa priorizar a vulnerabilidade do consumidor nesses aspectos. Porém, a ANAC ela não entende dessa maneira, Ela está assegurando os direitos das companhias aéreas, enfim. E o que aconteceu nesse contexto? O Ministério Público Federal emitiu uma recomendação e tem até o dia 16/3, para essa recomendação ser respondida pela Agência Nacional sobre a questão do cancelamento, sem ônus para os consumidores com destinos atingidos pelo Covid-19, que hoje é basicamente tanto os voos domésticos, que são as viagens dentro do país, quanto voos internacionais para países como América do Sul, Portugal, Estados Unidos, Itália, enfim. O MPF emitiu essa recomendação de que a ANAC emitisse uma resolução, considerando isso e possibilitando esse cancelamento sem a cobrança de taxas, por considerar que isso seria uma prática abusiva diante do cenário que a gente está vivenciando. E essa possibilidade de remarcação num período de 12 meses, para as passagens adquiridas até o dia 9/3, que foi quando o Ministério Público Federal emitiu essa recomendação. A ANAC provavelmente só vai se manifestar no dia 16/3 e a gente vai ver os desdobramentos disso. Mas eu queria falar um pouco sobre quais são os posicionamentos das empresas aéreas, Eu trouxe de duas empresas principais, que é a Azul e a Gol. A Latam tem um link, inclusive, no site, mas eles têm considerado muito a questão de contrato. E aí, a Azul para voos internacionais, alteração do cancelamento sem taxa, para marcar voos até junho de 2020 para voos internacionais, ou o estabelecimento de um crédito. E para voos nacionais, o reagendamento até 31/5, isso é muito inviável em vista do impacto que a gente tem e dos próximos meses que a gente não sabe como as coisas vão se dar, E
e fala sobre uma cobrança tarifária para essas mudanças desses voos. E a Gol se posicionou no seguinte sentido: para voos marcados até dia 14 de maio, né, cancelamento e ter o crédito ou um reembolso, mas todas no sentido de cobrar uma tarifa para um reembolso e remarcação para um período de 330 dias à frente, estende um pouco mais que a Azul, né, da data da compra desse voo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, recentemente, como eu havia falado inicialmente, no dia 9/3, né, emitiu uma decisão onde 3 pessoas poderiam remarcar o voo para a Itália no período de 12 meses. Né? A desembargadora, relatora do acórdão, do processo, depois eu vou deixar na descrição do vídeo o número do processo. Esse é processo, não é jurisprudência, né, Matheus? Não é processo. Então, a magistrada, desse processo, depois na descrição do vídeo vai estar ali disponível, é um processo eletrônico, quem quiser fazer a consulta processual pública, né? Entendeu um risco de um dano iminente e reconheceu que deve ser feita, sim, no período de 12 meses, esse reagendamento sem a cobrança de taxa nenhuma. Essas passagens haviam sido adquiridas pela Decolar.com, que é uma intermediária, né, entre as companhias aéreas, e tem cobrado de algumas pessoas uma taxa de 25%, que já é considerada abusiva. O que a gente indica hoje para o consumidor? Né? E quais são as recomendações no momento atual? Que o consumidor entre em contato com as companhias aéreas e principalmente formalize esse contato através de e-mail ou pedindo o protocolo da ligação, né? Anota esse protocolo para fazer o reagendamento, né? Buscando a não cobrança dessas tarifas. Tudo pode mudar a partir de segunda-feira diante do posicionamento da ANAC. Mas caso haja essa cobrança tarifária e ela seja abusiva, que entre em contato com o PROCON, né, do estado ou da localidade, que o PROCON vai notificar essa empresa, né, e vai saber dar as melhores recomendações. Tem sido muito dinâmico e essas questões têm modificado muito, mas esse é o posicionamento principal, que os consumidores não tenham nenhum ônus. Caso tenha que pagar essa tarifa, então que resolva depois, posteriormente, no judiciário, né? Essa cobrança abusiva. Outra questão de direito do consumidor que eu gostaria de expor aqui é a não emissão de nota fiscal para produtos, principalmente que estão com valor acima, né, da média, onde algumas empresas têm negado essa emissão da nota fiscal. Isso é um crime contra a ordem tributária, artigo 1º da Lei 8.137 de 90, né? Essa não emissão de nota fiscal é direito do consumidor. E hoje entre ontem e hoje, eu não vou saber afirmar precisamente, saiu as recomendações do governo do estado, né? E ele veda o aumento de forma excessiva sobre produtos e, inclusive, sobre o consumo de produtos básicos, de ter um limite das pessoas adquirirem esses produtos, não poder estocar esses produtos. Então, se vocês verem práticas abusivas ou que os supermercados, lojas, departamentos não estejam cumprindo com essa determinação, né, entrar em contato pelos canais, eu vou deixar aqui depois na descrição do vídeo, para fazer também, pode ligar para o PROCON para fazer essa denúncia, para notificar, mas também a secretaria da localidade, né? E acredito que seja isso. Muitas coisas podem modificar a partir do dia 16, porque a ANAC vai responder esse posicionamento do Ministério Público Federal e diante da situação a gente vai ver como o Ministério Público Federal vai se posicionar, mas o órgão já deixou bem claro que a ideia é a não cobrança de taxas, não ter nenhum ônus para o consumidor, tanto para cancelamento quanto para reagendamento das passagens, e que elas possam serem feitas no prazo de 12 meses. Tudo contigo, Matheus. Bom, já no que me toca, né, eu venho aqui para
atualizar, e não só atualizar, mas deixar também cada empresário, a empresa alerta a respeito dos aspectos trabalhistas, né, que essa pandemia do Covid-19 está acarretando, assim, né. E dentre esses pontos, assim, que caberiam destaque no quesito trabalhista, tem a questão da lei recentemente promulgada, né, a Lei 13.979 de 2020, que, se eu não me engano, foi promulgada agora mês passado, em fevereiro, né, em que ela considera como falta justificada para o empregado essa questão toda envolvendo a pandemia, né? E dentre esses aspectos ali cita, né, dentre as hipóteses, né, o isolamento e a quarentena, valendo tanto uma como a outra medida como falta justificada ao trabalho, né? E por que eu destaco isso, né? E é bom alertar isso ao empresário, né? Porque muitas vezes os empresários e a própria empresa só têm conhecimento a respeito daquelas causas previstas na CLT, né? Que dentre elas a gente poderia destacar assim com maior periodicidade que a lei previa era a licença maternidade, né? Que é aquele prazo conhecido de 120 dias, e o próprio afastamento por auxílio ou acidente do trabalho, né? Que é aquele período de 15 dias em que, teoricamente, esses primeiros 15 dias seriam responsabilidade da empresa e a partir do 16º dia, após a perícia médica, ficariam a encargo então do INSS, né? Então essa nova lei traz essa possibilidade nova, né? Não prevê um prazo específico, mas que é bom que todas as empresas estejam alertas e atentas, né? Para que no futuro não venham a correr riscos, né, quanto a isso. E no que tange ao pagamento dessa licença, né, desse afastamento que eu comentei agora, né, em regra, como eu disse, a empresa ficava responsável pelos primeiros 15 dias, né, ficando o INSS responsável a partir do 16º. Né. No entanto, devido a esse cenário todo que a gente tem enfrentado, né, de pandemia, de recomendações de isolamento, de afastamento, né, já tem discussão no Senado e no Congresso a respeito de um projeto de lei em que o próprio governo está se disponibilizando a assumir esses 15 primeiros dias que seriam a encargo da empresa, né? E por que isso, né? Justamente para que a empresa possa sair com uma certa saúde financeira disso tudo, né? Porque além de não estar operando, teoricamente ela teria que seguir arcando com esses custos que todos os seus colaboradores lhe demandariam, né? Mas um detalhe muito importante é que esse projeto é voltado apenas para aqueles empregados que tenham constatado que tenham o Covid-19, né? Que sejam portadores do coronavírus, né? Então é interessante isso, e é bom destacar que a empresa esteja alerta, porque isso é um projeto recente, é de agora, dessa semana, e que está em discussão, né? E que assim que for aprovado dará um bom fôlego, né? Tanto para o empresário como para a empresa, né? E agora, já no que tange ao empregado, também é importante destacar essa questão do pagamento, em que é bem provável também, assim como tem essa discussão desse projeto de lei do governo assumir os 15 primeiros dias da empresa, também há a possibilidade de se concretizar de que o INSS passe a arcar com o auxílio, né, e conceda o benefício sem a necessidade da perícia, né? E isso por quê? Porque também assim como o empregado está passando por esse período de isolamento social, de quarentena, o Instituto também, né? O Instituto Nacional também está passando por isso, tanto que já foram cancelados essa semana os serviços presenciais das agências, né? Permanecendo apenas o trabalho eletrônico, né? E com isso, então se perdeu essa necessidade do meio físico, né? E ficando então, a princípio, né, se concretizando tudo, isento da perícia médica, ficando então facultado ao próprio empregado juntar isso no meu INSS, né, no sistema eletrônico do INSS. E quais são também os reflexos que essa pandemia, que esse isolamento, que essa quarentena surgem e efeitos e caracterizam no regime de trabalho, né? Em regra, como a gente sabe, o regime de trabalho é presencial, né? Sempre estipulado no contrato no momento em que o empregado é contratado pela empresa, né? Sendo certo que qualquer alteração que seja feita, né, nas condições desse contrato, quando refletirem em mudanças significativas, né, como a jornada de trabalho,
que é necessário que haja então esse mútuo consentimento, né? Que haja um acordo entre as duas partes, tanto o empregado como o empregador, né? E com a reforma trabalhista, o artigo 75, letra C da CLT, fala que pode ser então feita essa alteração, né, do regime de trabalho, no sentido de ser alterado o regime presencial para o teletrabalho, ou home office, como conhecido, né? Mas importante salientar, desde que exista esse mútuo consentimento, né, de que o empregado tenha consciência de que isso está sendo feito, né? E isso por quê? Por que tem essa exigência, né, do mútuo consentimento? Porque justamente quando há essa troca, né, pode ser que o empregado venha a perder certos direitos que antes eram devidos, né? Como, por exemplo, quando o empregado trabalha, né, no ambiente da empresa e ele não tem como se deslocar para a empresa, é direito dele receber o vale transporte. Né? Nesse caso, com o home office, ele perderia esse direito, né? Porque teoricamente ele não teria mais a necessidade de deslocamento. Então, por isso que é importante sempre, e aqui reforço, é um aviso, né, uma dica importante para a empresa e para o empresário, que sempre comunique o empregado de qualquer alteração, né? Mas também é importante dizer que não é o simples fato do empregado estar em quarentena por alguns dias exercendo esse trabalho que isso configure o home office, né? A gente sabe que são medidas preventivas, temporárias que o governo vem implantando, né? Como, por exemplo, a questão da falta justificada que eu falei no começo. Então é muito importante também que a empresa esteja atenta quanto a isso, né? Que não é um período curto que vai implicar na necessária mudança da figura do contrato como um todo, né? Da contratualidade como um todo, né? Então é possível que se mantenha o regime presencial, né? Ainda que venha em período de quarentena, em período de afastamento, exercer esse trabalho através do teletrabalho, através do home office. Até porque hoje, com a tecnologia, a gente sabe que é possível tanto a empresa como o próprio empresário, dispor de meios eletrônicos indiretos para a fiscalização dessa jornada, né? Através enfim, é possível hoje, através de meios eletrônicos, que ela consiga manter o controle sobre cumprimento de horários, sobre desempenho, sobre essas coisas que envolvem a relação de trabalho, né? Então, conseguindo ela manter esse contato com o empregado, se mantém um vínculo e não necessariamente se troca a figura do regime de trabalho. Eu acho que, diante do cenário atual, a gente precisa também se reinventar dentro de algumas perspectivas, né? E as coisas, elas podem modificar diante do que vai acontecer daqui para frente, né? Então, tudo muito dinâmico, a gente não pretende também esgotar o tema somente nesse vídeo. Ele vem muito no sentido de informar as pessoas, né? Qual o cenário atual dentro dessas duas perspectivas, do que a gente tem percebido, mas não esgota todos os assuntos passíveis dessas questões. Então, para maiores informações, se gostaria de tirar alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Nós estamos à disposição. Esse é um cenário que exige bastante paciência e resiliência de todos nós e responsabilidade social principalmente. A gente deixa aqui o nosso abraço e se cuidem.